Se você já tinha gostado da primeira e da segunda parte com o papo com a Juliane Serrazoli, eu tenho certeza que você não perde por esperar em permanecer com a gente aqui no nosso Papo com a Juliane, no nosso canal aqui do motorsport.com. Novamente estou aqui com Guilherme Longo, agora acertei o lado de primeira, Guilherme Longo, e obviamente Juliane permanece aqui conosco. Olha, muita gente vendo esse ano, basicamente assim, aqueles pilotos mais jovens aparecendo ali e tal, mas esse ano parece que os Young Guns, né, estão dando as suas caras com mais veemência. Acho que a princípio até com o próprio Max Verstappen, né, parece que ele entrou faz muito tempo, mas completou agora há poucos dias 24 anos, e dá até pra gente encarar também aí, colocar nesse ramo o Carlos Sainz. Como o paddock trata essa molecada, né? Quais são os mais favoritos para serem os grandes astros da Fórmula 1 nos próximos anos? Eu quero um exercício de futurologia, Juliane. Bom, o paddock, como que eu posso colocar isso? Existe um respeito muito grande, isso é uma das coisas que eu sempre gosto de dizer, porque é algo que eu percebi logo que eu entrei no paddock. Um respeito muito grande até pelo cara que anda em último. Né? Não, quer dizer, não talvez nessa temporada, mas geralmente pelo cara que anda em último. Um respeito muito grande até entre as equipes pelos pitstops que a Haas faz, porque eles sabem que os equipamentos que a Haas tem não são os mesmos equipamentos que uma Red Bull da vida tem. Então, no paddock existe um respeito muito maior, muitas vezes, do que a gente vê entre os fãs, infelizmente, né? Que mesmo o cara não tá tendo uma boa temporada, esse piloto é ruim, esse piloto tem que ser trocado. E no paddock é completamente diferente. Existe um respeito muito grande pelo trabalho do Carlos Sainz, ainda que ele seja o velhinho, né, dessa turma. Ele tem o quê? 27 anos já, o Carlos Sainz, mais, não tem, né? De 94. O Carlos Sainz... 94 e 27. 27 anos. Sabe que eu sou jornalista, né? Então, minha parte é humanos, não é? Não, eu só sei que é 27 porque eu sou de 93, então a conta fica fácil. Ele fez dia 1º de setembro, 27 anos. 27 anos, então... Ele é o velhinho. Alguém escrevendo, porque se eu fizesse a conta, aí também me perderia. Ele é o velhinho dessa turma, mas existe um respeito muito grande pelo trabalho dele. Mas três caras, que se fala muito. O Leclerc, que já mostrou quando ele teve carro para mostrar. Até muitos fãs da Ferrari, né, sempre me escrevem falando, aquele nosso motorzinho adulterado, que saudade, né? Ferrari que tá tentando voltar. Mas ele, quando ele teve a chance de vencer, ele venceu. Quando ele teve a chance de fazer a pole, ele fez. Foi um cara que sempre mostrou que é um cara que tem condição de andar lá na frente. Charles Leclerc, O outro, Lando Norris, que é um cara que a gente está vendo nesse ano, o ano passado também, com uma evolução muito grande. Ele é um cara que sempre evolui, né? Você não vê o Lando Norris dando um passo atrás. E, é claro, o George Russell, né? O George, que eu tenho mais curiosidade para saber como o George vai lidar com essa história de ir para Mercedes, porque ele é um cara que tem uma autoconfiança absurda, e ele é um cara que já mostrou algumas vezes não saber lidar muito bem com algumas situações com as quais ele vai ter que lidar no ano que vem. É claro, cara super jovem, esses caras só têm a evoluir, como a gente viu o Max evoluindo, então é muito interessante isso, né? Não só saber, é claro que são pilotos que são muito bons, muito talentosos, mas o que eles vão fazer com esse talento daqui para frente, né? Qual vai ser, novamente, a perspectiva, né? Eu falei muito sobre essa questão da perspectiva da carreira do Lewis Hamilton na outra parte do nosso papo. Essa questão da perspectiva é muito interessante, porque uma coisa é você ser rápido, outra coisa é você estar o tempo inteiro numa Mercedes da vida, ou no caso do Norris, se ele continuar na McLaren, como que ele lida com o fato de que a McLaren, vamos supor,
não esteja em posição de lutar por campeonatos mais para frente, como ele vai lidar com isso. Então, uma coisa é o talento e outra coisa é o que eles vão fazer com isso ao longo da carreira deles. Bem legal. E Ju, vamos sair um pouquinho da futurologia, vamos focar um pouquinho mais no presente. Nessa terceira parte do nosso bate-papo, a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, um ping-pong. A gente falou aí de nomes dessa nova geração, tem mais alguns para trazer. Então, eu já vou fazer um ping-pong. Eu e o Eric vamos trazer o nome, e aí você detalha como que ele é, como que é a reputação no paddock, e também a questão do contato, né, nas entrevistas e por aí. Vamos começar, então, com o último nome que você detalhou aí, George Russell, que tem sido estrela das manchetes desse ano aí por causa da ida para a Mercedes no ano que vem. O George Russell é aquele cara que tem tudo para ser um queridinho dos britânicos, né? Ele se comporta de um jeito que os britânicos gostam muito. Ele gosta de ser como é que se diz? Eu esqueci a palavra. Aquele cara o azarão, né? Ele gosta de se colocar meio como um azarão e falar, nossa, olha aqui o que eu consegui. E ele tem esse jeito muito, muito de quem inglês gosta. É por isso que eu acho que vai ser muito interessante ele com o Hamilton ano que vem. Porque o Hamilton não joga esse jogo dos britânicos. Então, isso vai ser muito interessante. Muito interessante. E o outro britânico, Lando Norris, como é que você vê ele ali e como as pessoas veem ele? Ele é aquele cara que fica no limite entre as pessoas gostarem de entrevistá-lo, não estou falando gostarem dele pessoalmente, mas gostarem de entrevistá-lo e não levá-lo a sério, né? Porque ele é um cara brincalhão e tem aquela coisa da Fórmula 1 de que você precisa ser ruthless, né? Você precisa ser mal para vencer campeonatos, que é uma coisa que um pouco o Lewis Hamilton ajudou a quebrar isso. Então ele fica um pouco nessa entre o brincalhão e esse cara que a gente vai levar ou não a sério. Como piloto, é um piloto que é muito bem visto dentro do paddock, sim. E aproveitando, eu mesmo vou acabar quebrando a dinâmica do ping-pong aqui que o Guilherme postou. Pegando esses dois ingleses, quem é o mais popular, quem o povo inglês curte mais? O Lando Norris ou o George Russell? Para mim é uma pergunta difícil de eu responder, porque a Fórmula 1 não está mais no mainstream aqui da Inglaterra, porque a Fórmula 1 já está há mais de 10 anos em canal pago, então não é um assunto recorrente. Todo mundo conhece o Lewis Hamilton, porque é impossível não conhecer, mas entre esses dois pilotos é difícil eu te responder. Lembrando que a Inglaterra, no passado, com o Nigel Mansell, com a Fórmula 1 passando na BBC, quando o Mansell estava para sair da Williams, teve uma campanha no The Sun, um tabloide inglês, para os leitores do The Sun pagarem o salário do Our Night, como eles falavam, né? Isso é inimaginável hoje, com outro tipo de popularidade que é mais de nicho que a Fórmula 1 tem. O que eu posso dizer é que no paddock, o que eu vejo é que toda vez que tem um grande resultado do George, ele é mais comemorado do que um grande resultado do Lando. Estou tentando ainda entender por que um tem uma aceitação maior do que o outro, mas é como eu disse anteriormente, o George ele muito joga o jogo dos britânicos, o jeito como ele se porta é muito, 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 tem muito a ver com os britânicos, e o Lando ele é mais um molecão, assim, não parece tão britânico quanto o George Russell, então no desempate eu iria de Russell. Bem, e voltando aí para nossa dinâmica então do ping-pong, vamos continuar com esses nomes da nova geração. O terceiro nome que a gente já mencionou, Charles Leclerc, né, o piloto da Ferrari. Como que é essa dinâmica? Como que ele é visto no paddock? O Leclerc é um dos melhores caras para entrevistar. Ele realmente tenta entender o que você está perguntando, um cara super simpático com todo mundo. E é aquele cara que todo mundo achava que no começo, ele começou na Ferrari, começou muito bem, o pessoal achava, ele vai mudar, ele vai ficar mascarado, e ele nunca mudou. Então, o Leclerc, eu não conheço alguém que não goste de lidar com ele, e também dentro da equipe é um cara muito bem visto, porque é um cara que se importa com todo mundo. Indo para o companheiro de equipe dele, o Carlos Sainz, como que ele está nessa dinâmica toda?
O Sainz tem o pai dele, que é um cara que entende muito dessa dinâmica de bastidores, de tudo mais. A carreira dele, né, mostra muito isso, né? O pai dele colocou ele na Toro Rosso, o pai dele decidiu que era hora de sair da Toro Rosso e conseguiu encontrar um outro caminho até a Ferrari. Então, ele é um cara que tem essa disciplina que vem do pai dele, e ele é um cara que, na parte técnica, dentro da Ferrari, eles estão muito impressionados com ele, porque é um cara que realmente estuda muito. E ainda dessa nova geração, tem alguns nomes que a gente acaba colocando um degrau um pouco abaixo, mas que estão ali, inclusive, já acumularam vitórias, né? Um deles que tem chamado bastante atenção esse ano é o Pierre Gasly. Então, como que é o Gasly no paddock, reputação e tudo mais? O Gasly tem um PR quando ele estava na Red Bull, e depois que ele tomou aquele tombo, a maneira como ele se reconstruiu, é o que eu estava falando antes de perspectiva, né? A maneira como ele se reconstruiu foi muito impressionante, porque ele estava meio perdido na Red Bull, estava meio achando que a carreira dele estava resolvida ali, né? Ele tomou aquele peteleco que tomou do Helmut Marko justo naquele momento, mas que depois, hoje é meio birra, né? Do Helmut Marko e do Christian Horner em relação a ele, e ele é um cara muito determinado para provar que o Horner e o Marko estavam errados a respeito dele, e isso acabou sendo um propulsor muito importante para ele, né? Tem gente que acaba levando uma dessa na vida e se perdendo, e ele usou de uma maneira muito positiva, um piloto muito respeitado lá. E eu sei que o que os colegas da mídia francesa falam para ele sempre é: desiste dessa coisa, desiste de tentar querer dobrar o Marko, dobrar o Horner, eles não vão voltar atrás, traça o seu caminho. Acho que realmente, se ele fizer isso, ele pode ser um piloto do qual a gente vai estar falando sobre vitórias, sobre mais vitórias mais para frente. E para fechar, o outro francês, né, que às vezes é até esquecido em alguma das nossas listas aqui, o Esteban Ocon, como que você o vê? O Ocon, ele parece ser um cara um pouco ressentido, talvez não seja essa a melhor palavra, mas é um cara que veio muito de baixo, né? Veio de uma família mais simples, e ele percebe que ao redor dele, os amiguinhos dele do kart, como o Gasly, como o Leclerc, eles tiveram uma vida mais fácil do que ele, né? Então eu sinto um pouco disso, desse ressentimento, um pouco, tudo é muito mais difícil para mim, tudo muito mais fácil para eles. Mas como piloto, um excelente piloto, só realmente uma pessoa um pouco mais difícil no trato do que os outros dois, do que, na verdade, entre todos os outros, todos esses que eu falei, os caras que parecem, pelo que as equipes comentam, ser os mais difíceis no trato são ele e o Russell. E fazendo aí um apanhado geral dessa lista, uma vez que Max Verstappen já esteja consolidado como uma grande força da Fórmula 1, qual desses você acha que tem a maior rivalidade com o Verstappen ou tem o potencial de ser o principal rival do Verstappen nos próximos anos? Sempre foi o Leclerc, né? Leclerc, eles nunca se deram bem, são completamente opostos em absolutamente tudo. Então, seria ele. Mas é claro que depende do carro, né? Quem tiver o melhor carro, o segundo melhor carro, vai ser o rival. E para salientar, eu não estou de vermelho por causa da Ferrari, gente. Foi algo extremamente ocasional. Ju, quero agradecer bastante. Ainda não acabamos. Você que está assistindo a gente, se prepara que nos próximos dias tem mais Juliane Serrazoli aqui. Valeu por agora e nós voltamos em uma próxima. Tchau, tchau.